eu fui correr atrás de creche para minha filha. E essas documentações aqui que eu tô na mão me fez lembrar essa história. Porque aqui eu tenho, né, os documentos que pede, um telefonezinho para ligar, tal, ficar esperando. E aqui eu tô com a documentação da matrícula, com data, período, valores e etc. Isso aqui, é que eu tô separando as documentações aqui em casa. O que que acontece? Assim que eu tive minha filha, eu tive que voltar a trabalhar. Só que aí que vem um dilema. Quem vai ficar com a minha filha? Eu fui correr atrás da prefeitura para poder conseguir a vaga da creche da minha filha. Quando eu cheguei lá, eles falaram para mim que a prioridade era para quem tem mais filhos do que eu. Tipo assim, eu que tenho umzinho só, o problema é meu. Quem tem 2, 3, 4 tem prioridade. Tanto que aonde eu morava, todo mundo conseguiu vaga integral. E a minha, supostamente, se eu conseguisse, seria de meio período, porque eu era a única que tinha apenas um filho. As outras pessoas tinham 2, 3, 4. Tudo no mesmo bairro, na mesma rua, no mesmo lugar, tá? E aí eu falei pra ela, mas eu preciso me sustentar. Como é que eu vou fazer? Porque eu preciso trabalhar. Ela falou, se a gente conseguir, a gente vai conseguir de meio período pra você. Mas na minha cidade, não existia emprego de meio período, porque não é só meio período. Antes do meio período, você precisa estar em casa para dar almoço para a criança, você precisa estar em casa para dar banho, para arrumar e levar até a escola. Após você deixar na escola, que você vai para o seu trabalho. Então, dependendo da distância, se for 10, 15 minutos, você vai chegar no seu trabalho 1h30, mais ou menos, se for na parte da tarde. Sendo que você tem que pegar o teu filho. Então, tipo, 4h30, você já tem que sair do teu trabalho. Então, você vai trabalhar o quê? 1h30. 2h30, 3h30, 4h30. 3 horinhas e meia para você poder pegar, estar lá com o teu filho. Ou então, você pega o seu filho um pouco mais atrasado, sai do seu trabalho 5 horas, chega às 5h20. Isso se for bem do ladinho. Então, você tem aí 3 horas e meia para você poder resolver. 3 horas e meia para você poder resolver o seu dia. E aí eu falei que não tinha como. Aí eu, na época, o pai ainda convivia na minha casa, a gente não morava junto não, mas ele estava lá até eu tomar essa decisão aí, dessa questão da minha filha. E aí, como que era? Quem ia trabalhar? Eu ou ele? E aí, se ele trabalhar, ele só poderia trabalhar meio período. Se eu trabalhar, poderia só trabalhar meio período. Ou ele ficava em casa, porque ele iria ganhar um salário mínimo, e esse um salário mínimo teria que pagar alguém. E se eu ganhasse um salário mínimo, esse salário mínimo teria que pagar alguém. Então, esse dinheiro, um dos dois teria que ficar em casa, para poder não precisar pagar alguém, porque se precisasse pagar alguém, era um salário mínimo do mesmo jeito. Então, digamos que os dois saíssem de casa, iria que pagar um salário mínimo para uma pessoa. Então, digamos que se eu ganho um salário, ele ganha um salário, alguém ia ter que pegar seu salário integral e pagar para outras pessoas, para outra pessoa, fora os direitos que ela vai ter. E vai ter que trabalhar sábado e domingo, a outra pessoa. Ou sábado, dependendo do emprego que eu vá arrumar. É de segunda a sexta, é de segunda a sábado, vou trabalhar no domingo e ter uma folga na semana. Eu estava numa sinuca de bico gigante e todo mundo conseguiu a vaga, menos eu. A assistente social foi na minha casa, conversou comigo para ver sobre, né, a questão da vaga da escola. Eu conversei com ela, eu falei, como é que vai ser? Só porque eu tenho uma filha, eu quero muito trabalhar, mas como que vai ser meu período? Ah, mas eu não tenho com quem deixar. E o pai já ia embora, eu precisava resolver minhas questões porque a gente, né, não estava junto. E aí? E ele também não queria ficar em casa o tempo todo, né? Porque ele também tem as necessidades masculinas dele, as coisas dele para poder comprar, não sei o que. Também não ia ficar sendo sustentado 24 horas por mim. Eu também, sempre fui uma garota autônoma, não tinha condições de ficar sendo sustentada 24 horas também por ele, porque ele também não tinha nem condições de chegar aos meus pés financeiros, nas questões de tudo que eu precisava gastar. Essa decisão foi muito difícil para mim. Foi muito difícil, porque além de eu colocar uma criança, por exemplo, se eu fosse colocar numa escola integral, eu iria levar, alguém teria que pegar, eu iria ter que pagar alguém para poder pegar e ficar até eu chegar, e mais a escola. Diminuiria esse período e a questão do valor
não sei qual seria o valor. Isso aqui que eu tô vendo foi do meu filho, que acabou que o desfecho acabou que eu trabalhei em casa, né? Foi onde que eu comecei a tomar minhas decisões de trabalhar apenas uma vez na semana no meu trabalho, e comecei a trabalhar em casa, que eu via que não tava dando jeito, essas questões, que uma vez na semana ficaria mais fácil, porque assim eu levaria eles, como levo até hoje, muitas vezes eu levo, tá? Na maioria das vezes eu levo eles comigo. Quando eles eram menores eu levava bastante, agora eles também têm escola, então só quando não tem escola eu levo comigo. E essas questões aqui foi do meu filho, que eu deixava o meu segundo filho, quando nasceu. Depois de 6 meses, eu deixava ele um meio período na creche, um pouquinho para eu conseguir resolver as coisas na rua, porque ele tinha uma saúde mais debilitada do que a da minha filha, então era onde eu ia, e ele faltava mais do que estava presente, era mais para me deixar ali, para me poder ir num banco, fazer uma compra, porque você com 2 crianças, você não tem a mesma produtividade que quando tem um filho só, né? Então eu precisava ali deixar resguardado, porque eu também tentei ir do meu filho no Rio de Janeiro, já não era mais no interior, e a história foi praticamente nula, nem meio período eu conseguiria, só se fosse indicação política. Na minha cidade, talvez meio período, talvez, assistente social falou para mim, talvez. Já no meu filho, nem só mesmo com indicação política. Lá na minha cidade, a minha filha chegou a ir para a escolinha de meio período durante 3 meses e pouquinho também. Logo depois eu descobri a gravidez da minha... Mas ela também já estava grande, já estava com 2 anos. Já não, tipo, eu já queria colocar já desde cedo, pelo menos nem que fosse um pouco, sabe? E aí eu já vim embora pro Rio de Janeiro e acabou que eu larguei pra lá. Já o do meu filho, eu fiquei intercalando entre o meu filho e minha filha nessa escolinha que dava para poder pagar meio período ou pagar por hora. Por exemplo, se eu quisesse ir no banco, ficasse 2 horas, eu pagava 2 horas. Ia lá, ficava 2 horinhas, resolvi o que eu tinha que resolver e vim embora, pegava os 2. E aí eu fui pagando pros 2, sempre que dava, eu deixava lá, era um recurso para mim, deixava um pouquinho lá e pegava, eu pagava o mês todo. E se eu quisesse pagar algo extra, por exemplo, só posso resolver na parte da manhã. Aí deixava eles lá um pouquinho na parte da manhã, resolvi o que tinha que resolver, trazer para casa, E assim foi, assim, a melhor escolha que eu fiz foi colocar nessa escolinha que tem uma flexibilidade para as mães. Isso ajuda pra caramba. Pra mim, essa escolinha foi o pai dos meus filhos, porque era onde eu precisava, eu pagava. Eu cheguei a pegar uma atividade tão grande com eles que nem sempre eu tinha dinheiro para pagar na hora, naquele momento. Ela falava, não tem problema. Eu falei, pelo amor de Deus, tem que resolver um negócio no trabalho, aconteceu isso, recebi uma intimação assim, tinha que resolver isso, tem que fazer um negócio, tem que resolver um negócio lá da minha casa. Calma, no final de semana você paga, no final do mês eu coloco aqui junto com a ata aqui de pagamento, a gente vê, tá me devendo 3, 4, 5, isso ali foi pra mim, era a família que eu não tive pra poder me ajudar, foi a escolinha. Coisa que na minha cidade não me oferecia, e na cidade grande tem disso, né? Tem lugares até que você coloca pra dormir, que eu nunca tive coragem. Mas, né, é assim, isso foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida naquele momento. Ter um recurso, ter alguém confiável, que era a escolinha, que não vai jogar na minha cara, que eu posso confiar, né? Confiar de deixar ali, para não deixar com qualquer pessoa, sabe? Foi muito bom, mas se eu dependesse da escola pública, eu precisaria ter no mínimo mais 2, 3 filhos. E isso para mim não existe.